Boa tarde para todos. Como sempre, é uma alegria a gente chegar aqui, rever esses rostos já tão familiares, que já tocam o coração da gente, que quando não estão, a gente diz assim, uai, cadê fulano? Não estou vendo. Procura no lugar onde o companheiro senta, não está. Uai, o que houve? Que bom que está todo mundo aqui. Louvado seja Deus, né? De nós podermos estar juntos. E, como sempre a gente fala às segundas-feiras, nós estudamos a palavra do Evangelho, tentamos traduzi-la para a nossa vivência, para a nossa realidade, para os problemas que chegam até a nossa casa via televisão, rádio, problemas que a gente passeia no caminho, mas também para sermos cuidados como pacientes, como espíritos que estão sempre necessitados de cuidados, de um corpo necessitado sempre de ser revigorado. Então, enquanto nós estamos aqui atentíssimos nas palavras do orador da tarde, nós temos que nos colocar sempre na condição de pacientes, sendo medicados, sendo cuidados com transfusões de energia semelhantes ao sangue que volta e meia nós necessitamos para fortalecer o nosso corpo. Então, para que a gente se coloque realmente de corpo e alma nesses poucos minutos aqui, nesse local de cuidados da espiritualidade, nossa irmã Leuda fará a leitura de uma página espírita que tem por função exatamente nos colocar à disposição desses médicos e enfermeiros que aqui já estão ao lado de cada um de nós. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso texto de hoje foi retirado do livro Relicário de Luz, enviado pelo Espírito Sheila e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Suor e lágrimas. Suor é trabalho, lágrima é sofrimento. Com o suor aprendemos, com a lágrima purificamos. O trabalho esclarece, o sofrimento redime. Sem suor, o mundo agonizaria na inércia. Sem lágrimas, a consciência perder-se-ia no erro. Sem trabalho, não teríamos a escola que habilita o homem ao progresso. Sem o sofrimento, não encontraríamos o santuário de nossa redenção para a imortalidade. Com o suor, engrandecemos a passagem pela terra. Com a lágrima, rasgamos a senda para o céu.
Suando, aperfeiçoamo-nos. Sofrendo, santificamo-nos. Homens, nossos irmãos do grande caminho, aceitemos no suor e nas lágrimas nossos guias para a ascensão a Deus. Rendamos culto aos silenciosos e sublimes instrutores que nos visitam em nome do Senhor. E suando e sofrendo, guardemos a certeza de que construiremos as asas divinas que nos transportarão à glória da via eterna. Um bom estudo para todos nós. E agora vai começar a inoculação de remédios contra as dores do nosso corpo e aquelas outras que atacam a nossa alma. Então, bem atentos aos ensinamentos da tarde de hoje, vamos também assimilando toda essa medicação que está sendo disponibilizada para as nossas dores. Então, nossa irmã Sônia fará o estudo da tarde de hoje. Isso mostra o nível da minha idade, né? Não está atenta a nenhuma parafernália em torno. Mas, como eu venho dizendo, esse mês eu sou a última. Repararam? Ou é a primeira ou é a segunda, mas nesse mês eu sou a última. E sabe que eu descobri que esse dia hoje é muito importante para nós, espíritas. Foi o dia que Allan Kardec desencarnou. Tem 156 anos em que ele desencarnou. Allan Kardec, que codificou o Espiritismo, que nos trouxe esse belo Evangelho de Jesus Cristo sobre o olhar da filosofia espírita. Isso é uma honra, né? Estou me sentindo pequenininha, mas muito feliz de poder estar hoje aqui falando de Allan Kardec, dessa figura máxima, desse homem que era professor, né? Ele era um professor, um pedagogo, e por isso que ele pôde fazer brilhantemente, escrever essa obra. Há todo um raciocínio lógico, pedagógico, na obra que ele vem nos explicar, que é a obra de Jesus Cristo, que é a filosofia cristã. A Sueli fala, né, coloca perfeitamente bem, que a gente está aqui como paciente, né? Pacientes sortudos, porque tivemos a oportunidade de reencarnar nesse planeta Terra. E a gente vem desde o início do Evangelho nos colocando. Quem somos nós? Nós somos espíritos encarnados que estamos no planeta Terra. E esse planeta, ele é brilhante, ele é maravilhoso? Mais ou menos. Não, ele não é um planeta tão adiantado. Ele é um planeta em que nós estamos, que viemos aqui como alunos, aprendizes. Nós viemos como alunos, um dia chegamos à sala de aula para ser alfabetizados. E isso é aprender. Quando nós somos alfabetizados, quando nós somos libertados, temos total autonomia através da decodificação
da linguagem escrita, nós podemos pegar qualquer papel, ler e entender, nós estamos prontos a dar os nossos primeiros voos na área do conhecimento. E a mesma coisa acontece como espíritos encarnados. Esse planeta Terra, que nós estamos ocupando neste momento, nesta encarnação e em outras aí que virão, nós estamos aprendendo. E como alunos, ainda nós estamos lá embaixo, lá no início, bem no início. Por que, Sônia, nós estamos bem no início? Porque ainda é uma aprendizagem que nos custa muitas expiações, isso aí, muitas situações de dor. Mas por que a dor, Sônia? Porque nós estamos, o que nós temos ainda de muito grosseiro? São os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, eles não são curados botando esparadrapo. Nossos sentimentos é coisa tão sutil que somente a dor, que por vezes é física, mas é muito mais moral do que física, porque a física, nós já temos uma coisa fantástica, anestesia, que minimiza os milhões de remédios que minimizam a dor. A moral não tem pílula, nem injeção. A moral é melhorada pelos nossos sentimentos, pelo nosso comportamento, pela nossa atitude. Então, nós estamos aqui com muitos espíritos desencarnados a suavizar, através dos sentimentos, as nossas dores físicas e morais. Suor e lágrima define a nossa postura de trabalho para que possamos, neste momento, aprender para prosseguir. Lembra, quando a gente começa a trabalhar, a estudar, a primeira coisa a professora ensina a gente a segurar o lápis. Dói a mão, não dói? Lembra quando a gente segurava o lápis e começava? Que força que a gente fazia? A mesma coisa é aqui. Que força nós fazemos intelectualmente para aprender a suportar a dor moral? Na sessão passada, a Leuda falou das causas atuais das nossas aflições, das nossas dores. Atuais, eu até queria ter falado o que ela falou, porque nós temos consciência das atuais, temos consciência. Sabemos que não podemos beber álcool. E bebemos. Sabemos que fumar é ruim e fumamos. Existe o porquê, a presença, o momento que nós, pela nossa ainda ignorância, prejudicamos o nosso corpo físico e, claro, prejudicamos os nossos comportamentos, a nossa moralidade. Mas hoje eu não vou falar disso. Eu vou falar das coisas anteriores, das causas anteriores, que nós perguntamos, por que eu? Que desgraça é esta? Perdi aquilo que eu construí durante anos, porque o vento veio e levou. E a gente fica impactado, né? É uma dor infinita. É uma vida, muitas vezes, que a gente diz, perdida, eu perdi. E por quê? Ah, mas tudo tem porquê.
Deus, nós somos tão ainda pequeninos, sentimentos até tão rudes ainda, que nós falamos, foi Deus que quis. Deus não quer nada senão a nossa felicidade. Deus quer nos ver feliz, mas felicidade é essa que quem constrói somos nós mesmos, não é o outro. Não é o vizinho, não é o meu marido, não é o meu filho, sou eu. Eu sou dona de mim. O Espírito é meu e ele é único. Então, vamos buscar. E aí, brilhantemente, Jesus colocou isso. Brilhantemente, o Espiritismo fala sobre isto. Não de uma forma, eu diria, uma história encantada. O catolicismo não é nenhuma crítica, mas ele metaforicamente, ele encanta muito com as palavras suaves e sem uma causa real e que possa até ser provada. O Espiritismo vem e é claro, muito claro, o que muitas vezes clareza nos constrange, porque é muito bom história de fada, mas a vida não é uma história de fada. A vida nem sempre tem um final feliz, se assim nós não o quisermos. Então é esse o trabalho de hoje. Troca. Ah, ela é minha ajudante, esqueci de apresentar. Diz aqui, meus itens de 6 a 10. Então, nós vamos pensar nas causas anteriores das aflições. Diz o item 6. Males e sofrimentos completamente estranhos a nós, que parecem fatalidades da vida. Primeira pergunta. O que consideramos fatalidades da vida? Vamos responder o que diz o Evangelho. Perda de pessoas queridas, de arrimos de família, de acidentes, de reveses de fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, flagelos naturais, enfermidades de nascimento, como a idiotia, as doenças raras, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nessa vida que mereceram uma sorte tão triste. Por quê? Seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Nenhuma filosofia, nenhuma religião pode justificar. As fatalidades da vida seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Mas, como todo efeito tem uma causa, as fatalidades são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. A causa vem antes do efeito. Se a causa não está na vida atual, deve estar em alguma vida anterior. Bem, a causa maior. Qual é a causa maior? É que nós não estamos num planeta maravilhoso. Essa é a causa maior. E por que nós viemos para a Terra e não fomos para um planeta maravilhoso? Porque nós trazemos dívidas antigas, virtudes não conquistadas, lei divina não cumprida, certo? Todos nós somos espíritos imperfeitos que, através das expiações e das provas, temos oportunidades para fazer aprendizagens, sair da alfabetização para o 2º ano, desde que nos esforcemos para isto. Eu li ontem, na revista Veja, um homem mineiro que trabalhava lá naquelas minas, naquele sufoco lá de Minas Gerais, em que teve aquele transbordamento,
e ele perdeu a casa, perdeu tudo, e até o Rio, em que ele era do Rio, que toda uma geração da família dele tinha o seu sustento, a sua casa. E ele acaba a reportagem na revista Veja, perguntando, e agora? Qual o meu futuro? Olha que dor. Toda aquela gente, né, que passou por essa fatalidade, todos estão tendo a mesma dor, o mesmo sofrimento. Difícil, porque mas vai refazer. A questão do refazimento depende de outros homens, depende do governo federal, depende do governo estadual, depende da justiça humana. Olha quantas pessoas envolvidas nessa tragédia, nessa dor e nessa lágrima que milhares de pessoas estão submetidas. E Deus? Deus não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com isso são todos nós, são todos aqueles que estão ali, porque todos aqueles devem ter causas anteriores, devem ser espíritos que anteriormente, em algumas outras vidas, não foram pessoas que agiram com justiça, com amor, com espírito de fraternidade. Mas isso é justo? Sim, sim, é justo sim. Porque nós só consertamos, só sabemos da dor do outro quando temos a nossa dor. Enquanto o outro chora, você diz, mas por que você está fazendo tanto drama com uma dorzinha à toa? Porque a dor não é sua. E nós fazemos isso constantemente. Então, quando a gente for para outra vida, para a próxima encarnação, e tivermos perdido, estivermos com males graves, mas a gente não lembra, graças a Deus, que a gente não lembra, porque nós não íamos poder progredir, porque nós íamos nos sentir pessoas péssimas. Entenderam? A coisa é tão engrenada, é tão perfeita, que é isso. E basta a gente olhar aqui e agora, neste momento. Portanto, não adianta eu saber o Evangelho de cor, saber explicar pela física, pela química, pela história, a origem, os fatos. É preciso que eu cuide do que eu faço aqui e agora. Eu preciso ser severo com o meu aprendizado. Eu não preciso ser punido, eu me puno. Refazendo, pedindo desculpas àquilo que eu errei conscientemente. Porque não há erro inconsciente, gente. Isso é nos colocar numa situação muito atrasada como homens inteligentes. Já foi colocado em várias reuniões daqui de estudo em que nós viemos nos tornando inteligentes. Nós somos espíritos inteligentes, mas isso tudo foi um passo a passo. Eu sempre me lembro, assim, uma coisa viva, é a plantinha. Como ela floresce, como ela nasce. Ela é ser vivo, como nós. Então, é preciso que a gente interroga, vamos dizer, criança, vou dar um exemplo mais próximo da minha vida, da minha profissão, criança com autismo.
é criança, o autismo grave, a pessoa não aprende a falar. Ele é um vivo morto, se eu pudesse dizer isso. O autismo grave é muito ruim, é muito doloroso. Aí eu sempre olho para esses alunos classificados como autismo e eu pergunto, o que será que você fez que você não quer mais falar com a gente? Por quê? Sempre que a gente eu trabalho com aluno autista, a gente está com um que é leve, né? Ele é uma graça, eu sou apaixonada por ele. E ele está começando a querer falar, né? Mas sempre que eu olho e rezo para eles, né? Às vezes eles precisam ser rezados mesmo para se acalmarem. Eu penso assim, fala, a gente está com você. A gente está aqui, fala. E a Sueli, para me consolar, fala assim, Sônia, um dia ele vai falar. E eu acho que vai falar mesmo. Porque a gente faz na nossa escola, claro que a escola é de 2 pessoas, eu e minha irmã, assando espíritas, né? Então, toda a nossa colocação pedagógica tem um cunho espírita, tranquilamente, com muita convicção. E a gente acredita nisso. E eu acredito que eu converso, quando eu rezo, eu mantenho uma conversa espiritual com aquela criança. E hoje eu vi, né? Ele estava movimentando a boca, gente. Ele estava começando a sonorizar. Ele descobriu que ele tem uma boca que sai som. Isso é fantástico. Eu falei para o professor, ele vai falar. Espera que daqui a pouco ele está falando com a gente. Então, mas tem outros que olham para você e está dizendo para você. Um já não está mais lá na escola. E todas as vezes que eu acompanho através do vídeo, eu olho e digo assim, você não quer falar, né? Ele não quer falar. É óbvio. Então isso, gente, são dores. São dores. Por que não quer falar? O que ele falou anteriormente, que hoje ele, de repente, pediu para ele mesmo. Não fala. Que foi tão impróprio assim. Então, gente, esses casos raros, morreu há pouco, tem um mês, eu acho, um príncipe lá da Europa, em que com 24 anos ele teve uma doença rara. E quando ele soube, príncipe, né? A família, o que ele fez? Ele sabia que ia morrer, ele morreu agora, tem um mês e pouco, mas ele criou um grupo, né, uma entidade para estudar, um grupo de estudiosos dessa doença dele. Então, essa doença rara que ele teve, em vez de se desesperar e talvez perguntar por quê, ele transformou em um braço de ajuda, de acolhimento, de estudo para o outro. Entenderam? Então, essa causa, então quando todos nós temos as nossas reconhecimento das coisas que nós cometemos em outras vidas erradas. É claro que nós temos. A gente mesmo diz pra gente, pô, eu fiz isso, que horror! Mas fez. Então, a gente precisa ter cuidado, em vez de ficar falando da vizinha, do vizinho, olhar para dentro e pensar, epa, o que houve? Aonde que eu tenho isso aqui? Eu trouxe isso comigo e trouxe. Então, vai tentar corrigir. Então, está explicado, não há fatalidades na vida. Há causas, coisas muito ruins que nós trouxemos, que hoje têm efeitos tristes, mas que a gente tem que receber. Como, Sônia? Agradecendo a Deus. Pode,
Ah, já tá. Pluralidade da existência. Aí, o Espiritismo vem explicar que as causas estão lá nas outras vidas. Então, o que o Evangelho diz? Somos habitantes do planeta Terra, considerado o mundo inferior, de expiações e provas, morada de espíritos imperfeitos. A dor e o sofrimento refletem o afastamento do homem das leis divinas, o que eu já falei para vocês. Então, olha bem como as coisas são encadeadas. Por que esse capítulo 5 das bem-aventuranças é o primeiro? É o primeiro que vai falar, é o capítulo mais comprido, que vai falar de quê? Das nossas aflições, que é o que caracteriza o nosso planeta. É o que marca todos nós aqui. A dor. Dor essa é como um remédio amargo. Dor essa é o remédio amargo, é a quimioterapia, é a radioterapia que eu preciso tomar, sofrer para curar o câncer de mama. Isso é dor. Mas não é só física. A dor é moral. Como assim? O meu filho que nasceu já sabendo que tem prazo de validade determinado, marcado. O meu filho que desde pequenininho já se mostrava, a minha figura materna era repulsiva a ele. Reconhecido isso, eu vou conviver com isto. A condição humilhante em que possamos nascer reflete o nosso passado de orgulho, vaidade e mal feitos. Ele nos caracterizou corretamente. Quem está aqui nesse planeta? Quem somos nós? Pessoas boazinhas, cooperativas, nada disso. Nós somos metidos, gostamos de aparecer, somos orgulhosos, ficamos de orgulho ferido, temos mágoa. A pluralidade das existências reflete a justiça divina como forma de promover o restabelecimento da harmonia diante das situações em que o nosso orgulho, vaidade e avareza falaram mais alto que o amor e a compaixão. Essa oportunidade, fico assim, às vezes eu rio, né, porque eu acho muito engraçado até. Morreu, acabou. Acabou o corpo, né? O corpo foi embora, mas não acabou, porque aí que seria injusto. Já imaginou? Você foi bonzinho a vida inteira, eu fui mazinho a vida inteira. Morreu, acabou? Não é isso. E é mais outra vez aqui na Terra, mais outra vez. E a gente não vai sair daqui? Não! A gente vai sair daqui. Aí está a justiça divina. Todos nós alcançaremos outros mundos. A própria Terra já está no caminho de quê? Da regeneração. Como? Não é possível. Está sim. Nós percebemos isso, porque o mal é tão grande que nos ofusca. Nós ficamos ofuscados não pelo brilho da luz, mas pelo mal, pela escuridão do mal. Olha que coisa horrorosa. Lembra que eu falei numa palestra aqui que o homem é tão ainda grosseiro de sentimento que nós só entendemos quando nós temos oposições? Está lembrado? O mal ao bem, o feio, o bonito, a luz, a escuridão. Olha quantas coisas a gente consegue, quanto conhecimento a gente vai juntando e tem ligadura.
A pluralidade das existências e a destinação da Terra, enquanto mundo de provas e expiações, explicam as anomalias. Botamos até em negrito isso, que são aparentes, porque consideradas somente do ponto de vista da encarnação, em que se apresentam e desconsideradas as muitas outras encarnações em que o espírito humano se perdeu no seu egoísmo e nas infelicidades que provocou em outros companheiros da jornada. Nós ficamos muito presa ao aqui e agora. E nós ficamos muito presos nessa leitura, eu acho que foi nessa. Tem que ser, não foi nessa, foi numa coisa que eu li. Tem que ter carro na coisa material. Nós só ficamos felizes com as coisas materiais. Duvido que a gente se lembre assim, nossa, hoje eu xingava tanto quando faziam isso comigo, não estou mais xingando. Parabéns, Sônia. Duvido. Ainda a gente é capaz de dizer, poxa, hoje eu fui boboca, né? Fiquei ouvindo e fiquei calada. Não é isso que a gente faz? Claro que a gente faz, gente. Nós temos uma percepção do imediatismo e do material. O material cresce para a gente de uma coisa, eu tinha uma diretora, ela era freira, mas uma médium espetacular. Ela dizia para mim, sem saber, claro, que eu nunca disse para ela que era espírita, né? Ela dizia para mim assim, um auditório, 10 vezes isso aqui, Sônia, quando você entrar no auditório, você pensa, mentaliza coisas positivas. Aí eu cá comigo, já sei isso. Isso eu estou aprendendo desde os 5 anos, lá na Casa Espírita. Falei, sim senhora, irmã. E, Sônia, a beleza, ela vem de dentro para fora. Ela sempre me falava isso. E ela era uma mulher linda, os olhos azuis, impressionante, a irmã Amélia. Aí eu cá comigo também, já estou aprendendo isso há muitos anos. Claro, você às vezes não se olha no espelho e diz assim, nossa, hoje eu estou tão bonita. Não é que você mudou a sua carinha, não, que você não está gordinha mesmo. É porque você está bem com você. Porque você está suave na sua forma de falar. Porque você está abraçando mais. Porque o seu filho fez uma baita malcriação para você e você diz, vai com Deus, meu filho. Você entende aquele seu filho? Gente, isso nos faz muito bonita. Eu sou uma pessoa que tem uns defeitos muito graves. E eu estou percebendo no meu trabalho que eu estou começando, não é porque eu estou velha não, que estou diminuindo a vontade de fazer coisa certa, mas eu estou sentindo que eu estou mais conformada, essa palavra é certa, conformada com as situações. Eu sempre dizia assim, não, tem que dar um jeito, tem que ter uma saída, tem que dar um jeito para o professor, tem que dar... E eu ia para casa, ficava pensando de madrugada, não, meu Deus, não é possível, eu tenho que convencer. Hoje, claro que eu continuo a pensar saídas, mas e sabe quem me fez ficar conformada? Foi a mãe de um autista. Quando eu vi que ela me disse palavras de conforto para minha busca pedagógica para o filho dela, eu falei, meu Deus, ninguém pode estar sofrendo mais do que ela. E eu aqui nesse desespero, porque eu sou brigona, eu brigo mesmo. Ligo para um, ligo para outro, e você não fez isso certo, eu sou horrorosa. Aí eu falei, não, tenha calma. Eu mesmo me consolei. Tenha calma, Sônia. E eu estou vendo que eu estou mudando a minha atitude. Estou tão feliz comigo mesmo, porque
estou aprendendo a me conformar. Eu não vou resolver todos os problemas. Eu vou suavizar, eu vou intermediar, eu vou estudar para ver saída. Mas nem todos, porque eu estou ali como uma coparticipante de um problema de dor. Então eu tenho que dar o meu melhor, mas não querer o impossível. É o que eu queria pedagogicamente. Isso nos faz ficar mais leve, pelo menos, né? Não ter tantos herpes, que eu digo. E aí, porque a gente desconsidera que nós, quer dizer, nem lembramos de verdade, já tivemos outras vidas. Na hora que a gente considerar as vidas anteriores, essa vai ficar suave. Nós vamos nos ver melhor. Tenho certeza absoluta. Pode mudar. Item 8. Expiações e prova. Aí nós temos 3 colocações. O que são os espíritos arrependidos? Aqueles que querem reparar o mal que praticaram e que desejam fazer o melhor. Pedem nova oportunidade para reparar o mal que praticaram, refazendo a tarefa não realizada, mal realizada ou incompleta. Isso foi falado, eu não sei o que eu ouvi, o que eu já ouvi, já foi falado. Veja bem, muitos dos espíritos, nós podemos chegar no outro lado e perceber todas as nossas manobras erradas e nos ficar profundamente arrependidos e pedir uma maneira de melhorar, de refazer essa caminhada. Mas pode acontecer também um caso. Quando a gente chega aqui, a gente pediu, veio, não, dessa vez eu vou e não fazer nada. Ainda melar mais do que estava melado. E aí? Mas quando a gente não tem consciência, tem, claro que tem. Gente, isso ninguém vai me dizer que não tem consciência. Quando a gente fica com a gente mesmo, você vai para casa e diz assim, caramba, eu podia ter tido aquela atitude e não tive. Você sabe. Esse passado, ele esquecido, entre aspas. Quando nós não nos conhecemos, porque conhecemos mais um vizinho, mais um marido, mais não sei quem, sabe por que a gente faz isso? Autodefesa, gente. Autodefesa. Mas eu não sabia. Não, todos nós temos. Aí é que está, a gente sempre tem uns raios de luz, uns sonhos, umas lembranças que nós não queremos saber delas, que nos fazem mal. Nós temos um controle chamado autocontrole, que ninguém exerce. Não, mas eu sou assim mesma. Assim mesma, ofendendo todo mundo. Assim mesmo, fazendo troca de moeda, fez mal, faço mal também. Assim mesmo, respondendo de uma maneira grosseira os outros, perseguindo um funcionário, que é assim mesma. É gênio, né? Nós já nascemos com gênio. Não, o gênio é aquela outra Sônia que já viveu mal lá para trás. Esse é gênio. É como um aluno que aprendeu a ler. Quem é professor sabe bem disso. Ele sabe ler bem pra caramba, mas no dia da prova, preguiça dá, sono dá, lê por cima. E erra a questão.
Aí quando você diz, lê de novo. É assim que a gente faz com a gente também. Então, esses espíritos arrependidos somos nós nos comprometendo muitas vezes, mas por vezes não cumprindo. Geralmente mostram-se resignados diante do infortúnio, do sofrimento e da dor. Devemos render graças a Deus que, na sua bondade, concede ao espírito humano a oportunidade de reparação e não o condena pela eternidade. Eu conheci, Sueli também, um espírito arrependido e que cumpriu com toda a resignação a vida, a encarnação que ela teve aqui. Chama Maria, Dona Maria Pimenteira. Dona Maria Pimenteira era mãe de um amigo nosso, do amigo do meu irmão, uma mulher analfabeta, morava num morro, numa comunidade do Rio Comprido, que teve 3 filhos. O filho mais velho, que também já desencarnou, Cícero, ele foi Mariguerra. Ela, como empregada doméstica, veio do norte, sozinha com o filho, criou e ele se formou. Ele foi representante da Marinha Brasileira 2 vezes na Inglaterra. Cícero Pimenteira. Essa mulher trabalhava muito para dar comida para os filhos dela. O Cícero depois ajudou os 2 irmãos. Sabe que ela morava no morro e o filho falava, mamãe, vou te dar uma casa aqui embaixo. Não, quero ficar aqui. Sabe por que ela queria não sair do morro? Porque a casa dela, todo mundo era acolhido. Os pais iam trabalhar, deixavam as crianças lá. Aí eu dizia, Dona Maria, a senhora não pode fazer isso. Posso sim, Sônia. Até que apareceu o Marquinho. O Marquinho é um homem que deve ter quase 50 anos, que vive numa cama. Ele não se mexe, eu acho que ele não tem nem fala. E quando ela pegou, era um sobrinho dela. E a mãe, como ele nasceu aleijado, entregou a ela e ficou com ela. Aí ela ia lá em casa e falou, Dona Maria, a senhora delega o Marquinhos para a mãe dele, a senhora já ajudou. Não, olha. E Marquinhos está hoje cuidado pela filha dela. Essa mulher, ela é fantástica. Nada para ela era sofrimento, nada para ela era dor. Aí eu tenho a Dona Maria assim como exemplo da minha vida. Mulher inteligente, analfabeta, persistente, valente, que deu um exemplo. Ela veio para isso, para acolher e cumpriu até o final. No dia do enterro dela, olha, ainda aconteceu uma coisa bem desagradável. Ela morreu em casa e nós não conseguimos, o Cícero ainda era vivo, ligou para mim. Sônia, vamos conseguir alguém, um médico, né, para fazer o... Nós não conseguimos ninguém. Ela ainda teve que ir para o Instituto Médico Legal. Eu fiquei muito triste. E aí eu fiquei no cemitério esperando. Gente, na hora que o caixão chegou, era uma multidão. Eu estava assim no cantinho, eu fiquei bem no cantinho, porque era muita, tudo jovem. Todos chorando e agradecendo a ela. Eu gostaria que ela hoje estivesse até aqui. Ela é uma pessoa, um espírito resignado, que veio, um cara lá qualquer que engravidou-a, veio para a cidade do Rio de Janeiro, foi recolhida, viveu de ajuda de todos e depois se tornou uma mulher de amparo a todo o pessoal da comunidade dela.
Eu acho que essa pode ficar lá em cima há muito tempo. Espero que ela esteja lá para me receber, porque realmente de todas as pessoas que eu conheço, gente, eu só tenho esse exemplo para dar. Olha, de um espírito de total iluminação. E vejam bem, não são os diplomas, não é o conhecimento. O conhecimento liberta um pensamento de amor. Só isso. É esse pensamento de amor que nos falta, que está longe. Nós estamos ainda muito longe de chegar até ele. Aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes, incapacitados de fazer escolha, as tribulações da vida podem ser impostas pela justiça divina. Vocês acham que esses homens que matam cruelmente, por nada, esses assassinatos, eles podem ter alguma escolha? Eles estão tão cegos eles estão tão grosseiros que eles não têm escolha senão serem obrigatoriamente os irmãos que voltam aqui e voltem por vezes mutilados. Por que mutilados? A gente fala, ai, coitado, não tem perna, ai, coitado, não tem braço. Não é coitado, não. Ah, graças a Deus, não tem perna, ah, graças a Deus. Sabe por quê? Porque é a forma que se encontra para que ele não cometa mais coisas, matança, coisas tão grosseiras, tão horríveis, que a gente se pergunta, como pode fazer isso? Então, tudo que nós temos aqui na Terra, a dor, a alegria, tudo vem pela graça divina. A graça divina dá dor? Não, ela não dá. Ela acode a nossa dor. Ela não dá. Quem deu fui eu. Mas ela acode. Duvido que quem faça uma oração sincera, naquela hora de uma quimioterapia horrorosa, que queima, que deforma, não tenha um alívio. Duvido. Aquele médico é uma médica, uma enfermeira, alguma coisa sempre está pronta ali a nos ajudar. Uma vez eu tive que ficar 10 dias no hospital para fazer uma injeção na veia por causa de uma infecção brava. Eu vi, gente, ninguém me contou, não. Era uma sala só com esses atendimentos, né? Gente, as enfermeiras era de um cuidado, tinha coisa muito... Eu era moleza, né? Limpava minha veia boa, ficava lá 40 minutos. Outras não. Ela via tanta delicadeza, tanta fineza. Aí eu falei, Aí a enfermeira dizia para mim, eu só uma vez que não machucou aqui. E a senhora fica tão quietinha. Eu falei para ela, eu fico muito quietinha, porque eu estou orando o tempo todo. Eu estava orando para mim, mas estava orando para todos à minha volta. Eu orava, às vezes era 1 hora e 40 minutos, dei médio pressão, era uma confusão danada. Mas eu ficava quietinha, eu acho que eu nem me mexia. Ela, quer água? Quer uma... Não, deixa eu ficar, eu estou quietinha, deixa eu ficar. Ficava em oração o tempo todo. E só uma vez que eu fiquei roxa, eles me deram os parabéns. Parabéns, a sua veia é muito boa. Eu falei, parabéns para vocês, né? Para mim não, a veia era boa, eles eram ótimos. E fechando a nossa oração, botou a última. A 9. Provas escolhidas pelo Espírito. São sofrimentos suportados, são provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento, né? A gente também, eu não vou fazer isso nunca. Olha, quando é que a gente vai ter
lá em cima, isso a gente já está lá em cima, né? Quase chegando. A gente pedia provas rígidas para acabar. Quer dizer, o processo é aquele aluno que estuda 18 horas para entrar para a medicina. É esse aqui, esse espírito aqui. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa. Eu gostei desse negócio, inferioridade relativa. Não existe sim, não. Sim, não. Isso não é sim. Relativo é em relação a. Tem que ter dois, ó, eu e ela. Em relação a tal coisa, para mim isso vai ser dor. Para ela, não vai ser dor. Certo? Eu vou sofrer a perda de um filho? Não, por quê? Não tenho filho. Entendeu? Mas eu senti a perda da minha mãe a ponto de chegar à depressão? Sim, porque ela era o máximo. Quem tinha filhos, as minhas irmãs que tinham filhos não ficaram com depressão, eu fiquei. É porque minha mãe era melhor para elas do que para mim? Nada disso. Ela era minha única, era minha estrela. As minhas irmãs já tinham estrelas aqui, ó. Já estavam no papel dela. Entenderam o que é relação? Ótimo. Faltando 1 minuto, eu estou no meu prazo hoje, hein? Que beleza. Felicidade. A felicidade não será perfeita enquanto não estivermos purificados. É lógico, né? Exemplificamos com o caso dos passageiros de um navio infectados com uma doença contagiosa e que foram obrigados a permanecer em terra até serem curados e poderem retornar ao convívio social. Depois que nós tivermos bastante remédios amargos e suportarmos todos, dizendo graças a Deus, nós seremos espíritos purificados. E até lá, e quando chegarmos lá, seremos felizes para sempre. Da mesma forma, é nas diversas experiências corporais que os espíritos se despojam aos poucos de suas imperfeições morais. Então, no navio, você só volta para o navio quando não tiver mais... Lembra no Covid que teve um negócio de navio, uns saíram e outros ficaram? Só quando estavam sem o Covid, podia embarcar de novo. A mesma coisa nossa. É a mesma história. As provas da vida são satisfatórias para o espírito quando ele aceita com resignação, embora os remédios sejam, por vezes, muito amargos. As lamentações nos façam perder as oportunidades de cura dos nossos males espirituais. Então, gente, não adianta lamentar. Ai, dói aqui, ai, dói aqui, ai, vai ganhar de novo. Não lamentar, gente, olhar a coisa com coragem, com firmeza. Aconteceu, tal coisa, vai ter uma saída. Gente, quanto mais lamentar, pior fica. Gasta tempo, gasta força física, força moral e nada resolve. Tá doendo? Tá doendo. Mas essa dor é o remédio amargo. Todas as vezes que eu tenho dor, eu penso, esse é o remédio amargo, mas vai passar. Tudo passa, gente. Eu aprendi esse tudo passa na Covid-19. Foi a frase mais usada em 2020. Tudo passa. E passou. Então, aceita, gente. Claro que tem dor, que a gente diz, meu Deus, como dói! A ingratidão de um filho, a perda de pessoas jovens, que a gente acha que não foi para o bem, que ela podia... Não, foi para o bem. Ninguém é retirado
desse planeta Terra, porque todos temos uma causa, um momento de chegada e um momento de partida. Então, aceitemos a dor. Busquemos a cura ou a conformação. A palavra básica, que é uma palavra difícil, resignação. E fechando a nossa palestra de hoje, mas vocês sabem que eu sou a própria entusiasmada, né? Para mim, sempre tudo vai passar e tudo há de ser. Pequenas felicidades, sempre nós teremos, sempre. Se nós valorizarmos o nosso estado aqui. Se nós dissermos, não, tem uma casinha assim, mas eu quero uma casa maior. Tem uma geladeira assim, não, mas eu quero uma geladeira mais moderna. Aí a felicidade vai para o ralo. Mas o defeito está em você. Então, vamos nos melhorar. Aí, isso aqui é da minha amiga Leuda. Vocês sabem que eu gosto da Leuda muitíssimo, porque ela é generosíssima nas mensagens dela. E eu sou uma mulher tão privilegiada que quando eu queria fechar minha palestra, falei, Sueli, eu tenho uma coisinha guardada. Ela é de quem? Da Leuda. E a mensagem de esperança, que desse lugar maravilhoso que a gente está sentada, desses fluidos bálsamos que nós recebemos e que nos vão dar um up para continuar, é a seguinte, e a gente segue vibrando o medo e trabalhando a coragem, escolhendo os melhores caminhos, acreditando na própria intuição, caindo e levantando mais forte, pois viver é um exercício de superação. Obrigada, boa semana para nós.